Olá, pessoal. Vai começar mais uma cantoterapia da alma, hoje com um tema muito especial que se chama Descobrindo a Sua Voz. É isso mesmo, gente, descobrindo a sua voz com a cantoterapia, né? E lembrando que a voz é algo muito importante, né, em toda a nossa existência, desde o primeiro momento que nós nascemos, né, e emitimos o nosso som. O que é emitir o nosso som, né? O neném já nasce chorando, já nasce gritando, e, e é com a primeira respiração, né, que ele passa a entoar ali a sua voz com o seu choro, com com o seu grito, né? Então é muito importante a gente conhecer a nossa voz, a gente se familiarizar com a nossa voz. Nós falamos todos os dias, né? Tem gente que canta todo dia, eu muitas vezes canto, na maioria das vezes, quase todos os dias, em algum momento do meu dia. E tem muita gente que eu conheço que não para prestar atenção na sua própria voz. Boa noite, maestro Gualtieri. Boa noite, Giovana. Boa noite, gente. Hoje eu tô começando essa live um pouquinho mais tarde. Tentei entrar antes, não estava conseguindo, agora deu. Mas que bom que vocês estão entrando agora. Estamos falando sobre voz, né? E vocês já pararam para perceber a voz de vocês? Vocês já pararam para se ouvir, né? Vocês gostam de ouvir o som da própria voz de vocês? Conta para mim. E hoje, lembrando que a gente tem uma participação muito especial, né, do maestro Gualtieri, que vai falar, né, vai desenvolver aí esse tema tão maravilhoso para vocês. E eu já vou. Quem quiser participar da live é só fazer o convite. Mas tem aqui. Deixa eu ver. Ah, o maestro Gualtieri falou que quer participar agora. Então vamos lá. Boa noite, Boa gente. noite, Bia. Boa noite, Gualtieri. Boa noite. Tudo bem, gente? Estamos aqui. Um prazer estar aqui, Lívia. Obrigado pela participação. Giovana, tem mais alguém? Tem mais uma outra pessoa que eu não vi que está aqui. Já vi que tem mais gente participando, então a gente está aqui hoje para falar de voz, esclarecermos as dúvidas, ajudar vocês a terem melhores referências sobre o que é esse instrumento incrível, não é? Que nós carregamos dentro do nosso organismo, que é a nossa linda voz. Ok? Muito bem. A Lívia estava falando sobre aquilo que é a sua identidade vocal. Né? Numa outra live, eu citei que uma das coisas que no futuro breve vai ser utilizado como o principal fator de identificação individual de um ser humano. Né? Hoje nós temos as impressões digitais, a íris, as fotos. Nós vamos ter então o identificador de voz. Por quê? Porque a nossa voz é única. Não existe como um outro ser humano na face da Terra ter a voz exatamente como a sua. Ninguém tem a minha voz, ninguém tem a voz da Lívia, ninguém tem a voz da Giovanna, porque essa voz é única e ela servirá para identificar essa pessoa. Né? Por quê? Porque ela tem todo um espectro de ondas específico, né? Um timbre específico, e é algo muito minucioso, que a ciência irá utilizar como um recurso de identificação no futuro breve.
né? Aliás, já existem alguns locais que se utilizam comandos de voz, e se não for a voz daquela pessoa, nada acontece. É muito legal saber disso, porque isso faz com que a gente entenda o grande valor que é a nossa voz, a unicidade da nossa voz. E por ela ser única, ela é bela, não importa como ela seja, ela é a voz mais bela do mundo, né? Por que, que ela é a voz mais bela do mundo? Porque ela é única. Então não tem comparativo. Não tem como ter esse comparativo, não é? Mas hoje nós vamos também falar um pouco sobre as questões das identidades, né, psicofísicas, né, do som, no que se refere à nossa voz. Porque quando a gente fala de questões psicofísicas, nós vamos falar de coisas do som. E a nossa voz, ela emite som. Né? O que nós fazemos, é como quando eu faço uma corda vibrar no violão, eu emito um som. Quando eu toco piano, que está aqui do meu lado, eu estou emitindo um som. Não é? Quando eu estou batendo palma, ou quando eu estou fazendo qualquer ação, eu estou emitindo um som. Então é muito interessante que, dentro dos atributos psicofísicos, né, da música, a gente tem a altura, que é o dó, ré, mi, fá, sol, né? Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. A gente chama isso de altura, não é? Então, são aquilo que a gente fala, ah, minha voz é afinada ou desafinada, né? Porque você às vezes acerta mais ou acerta menos as alturas, né? Das notinhas, né? Dó, mi, sol, mi, dó, e somewhere over the rainbow. Estou cantando uma melodia, eu estou usando os recursos da altura do som. Mas também eu faço ritmos, não é? Quando eu estou cantando uma melodia, quando eu estou fazendo um rap, eu estou fazendo ritmos com as palavras, que é um outro atributo psicofísico do som. E também a gente vai ter o timbre, que é essa questão que eu acabei de falar, que é a unicidade, a sua voz é um timbre único, que é um conjunto de parâmetros que faz com que a sua voz soe como ela é, né? Por exemplo, o timbre de um copo com água é diferente do timbre de um violão, do timbre de uma palma, do timbre de eu bater a caneta aqui na minha estante. Então, são timbres. É uma outra característica psicofísica do som. E também tem a característica daquilo que seria a dinâmica. As pessoas, ah, minha voz é fraca ou minha voz é forte. Então, né, a expressão em italiano, piano, minha voz é baixinha. Ou minha voz é forte, que nem o rojão. A gente tem como modular isso na voz, assim como no instrumento. Eu posso tocar, né, leve, como posso tocar forte. É uma característica do som. Isso tem a ver o que com a voz? Principalmente, desde início, nós vamos verificar o que? Os aspectos fisiológicos da voz. Não é? Então, quando a Lívia está falando da cantoterapia, né, Lívia? Da alegria que a gente tem de cantar, de fazer processos lúdicos, trabalhar esses aspectos, né, como ela falou da dança-terapia, de mexer com a psique dos nossos alunos. O que nós vamos trabalhar nesses alunos? A Lívia falou uma coisa muito importante, né, Lívia? Você estava falando da questão de que nós nascemos cantando, né? A gente nasce, Sim, no caso, sim. a Lívia, ela nasceu tão cantando que o médico falou que ela ia ser cantora, porque quando ela berrou, que ela saiu da barriga da mãe dela, o hospital inteiro ouviu. Conta essa historinha aí, Lívia, como é que foi? Você Foi. abriu a É, porque boca, minha você voz ela era nasceu, muito alta, a muito, voz muito muito estridente, né? forte, muito forte. É, muito forte, estridente, E o muito médico falou o forte. que para você? Pra mim, não, Para ele sua falou mãe. pra minha mãe, né?
Ele Essa falou vai assim, ser. ah, essa vai ser cantora. Tipo assim, Isso. ele meio que fez uma profecia E... autorrealizadora. Mas Assim, tinha um porque bocão, aí não tinha um bocão? Ah, sim, tinha um sim, bocão, né? só se via minha boca mesmo Isso, só no se via a nascimento. boca. Eu gosto de brincar com o vocalize, se vocês quiserem fazer aí, que é assim, olha. Com a boca bem aberta, canto bem melhor. Vamos fazer? Aí as meninas, já já vou explicar por que as meninas vão fazer no tom da Lívia. A Lívia vai fazer para vocês agora no tom dela. Faz lá. Com a boca bem aberta, canto bem melhor. Vocês notam que eu faço com a boca bem aberta, canto bem melhor. Lívia, vamos fazer juntos? Com a boca bem aberta, canto bem melhor. É De que eu não novo? sei se cantar juntos Não importa. depois. Não se importe com o delay. Tá, Pode fazer. Faz plenamente porque as tá. pessoas vão seguir. Vai. Com a boca bem aberta, canto bem Canto bem melhor. melhor. De novo. Com a boca Com a bem boca aberta, bem canto aberta, bem canto bem melhor. melhor. Porque com a boca bem aberta, canto bem melhor. Agora, se eu fizesse no tom da Lívia. Com a boca bem aberta, canto bem melhor. Vocês iam dizer que o maestro Gualtieri voltou a ser um menininho. Que nem um menininho de 7, 8, 9 anos. E por que a voz da Lívia continua com a voz do menininho? Então, vocês notam que a minha voz, né, do homem adulto, ela está exatamente uma oitava abaixo da voz das meninas, das mulheres. Por que isso acontece? Porque a criança, até a puberdade, ou seja, até ela não ter uma quantidade grande de testosterona e de progesterona, ela tem a laringe pequena. A laringe é onde estão as nossas chamadas pregas vocais, que na fonoaudiologia eles falam, né? No caso, seriam os lábios, né? Ou seriam as pregas mesmo, né? Que se chamam cordas ou pregas vocais. No menino, né? E na menina, criança, a laringe ela é pequena e está numa posição tão alta que ela fica na direção da terceira vértebra. Isso além da redução, porque a gente tem um tubo aqui como uma flauta, além da redução desse espaço, que faz com que a voz fique mais aguda, né? Já explico por que a redução do espaço deixa mais agudo. Além disso, o que acontece? A criança ela não tem alteração hormonal do tamanho da faringe. Então, a voz do menino e da menina na infância tem a mesma altura. Não é? Quando a menina canta, lá, o menino canta, lá. Depois que o menino entra na puberdade, a menina também, a laringe da menina cresce no máximo 3 a 4 milímetros. Olha que coisa pequenininha. E a do menino, quase 1 centímetro. Olha que coisa grande. E a do menino desce, chega a descer até a sexta ou sétima vértebra, a posição da laringe. Ela desce. Por isso que fica esse bogozão aqui, ó. Esse pomudadão. A laringe desce. E a da menina ainda fica um pouquinho mais alta, entre a quinta e sexta vértebra. Então, a voz da mulher permanece mais próxima da voz infantil. E a voz do homem vai para a oitava de baixo, que é a muda de voz. E que isso tem a ver, Gualtieri, maestro Gualtieri. Isso tem a ver exatamente que as classificações vocais de voz aguda feminina, voz grave feminina, voz aguda masculina e voz grave masculina tem a ver exatamente com essa transformação. Algumas meninas, a laringe cresce um pouco mais, a prega fica mais espessa, a voz fica um pouco mais grave, que é o que a gente vai chamar de mezzo-soprano, ou de contralto, né?
E a menina que não cresce tanto a prega vocal e que a laringe também não cresce tanto, e que a laringe fica mais alta, ela vai ser chamada de soprano, que é a voz agudinha, que nem a da Lívia, né? E, faz aí, Lívia, assim, ó. Vai. Vai. Isso. Voz de E soprano. aí a gente. Isso. Essa é de soprano. Essa é do Mas tem soprano. as escalas menores. Não, já já a gente vai descer para falar da contralto, da voz de peito da mulher. Então, o que acontece? A, a mulher, ela preserva ainda esse registro próximo da infância, né? Tem vários nomes relacionados a isso, são nomes que vêm da classificação das vozes da Idade Média, eu posso falar isso também, dentro da live, explicar o porquê soprano, contralto, tenor, baixo, mezzo-soprano, sopranino, não é? Voz de whistle, fry, tem vários tipos de expressão na voz, né? Que a gente pode dar nomes, que a fonoaudiologia e nós, maestros e professores de canto, damos vários nomes, várias nomenclaturas técnicas. Mas o importante para você que está nos ouvindo, muito mais do que nomenclatura técnica, é entender, né, como que isso funciona dentro da sua faringe. Então a gente tem o ar que sai do pulmão, passa pela traqueia e vai vibrar ali a prega vocal, né, que são dois lábiozinhos que se movem, né? Sabe aquele assobiozinho que a gente fazia quando era criança, assim? Né? Então o ar passa comprimindo, ali ela comprime o ar, e aí vai fazer um sonzinho que nem uma abelhinha, e vai subir, né? Pela laringe para a nasofaringe, que é o primeiro ressoador, e vai, então aí no caso, atingir, né, a parte mais alta da nasofaringe, aqui na frente, que a gente chama de máscara de ressonância. Façam isso, ó. Faz, Lívia, agudinho. Faz agudinho, faz que nem as meninas fariam. Isso. Vocês notam que essa ressonância, esse som está vindo de lá de baixo e está vindo aqui em cima. Então a nossa grande caixa de ressonância é a cabeça. O peito também ressoa, não é? Porque essa onda produzida pela prega vocal, né, quando a gente fala de onda, é o ar vibrando. No caso, aqui a corda do violão, o que ela faz? Ela faz o ar vibrar e faz esse som porque é amplificado por essa caixa. Então, na caixa do violão, seria o que? A nossa cabeça e o nosso peito. A corda seria o ar passando pela prega vocal, né, e fazendo um. E aí a gente vai ter na parte de cima as supraglóticas, são as cavidades. A gente tem boca, né, a nasofaringe toda, né, a tuba trompa-de-eustáquio, que é a tuba auditiva, que é uma tuba que vai lá para o ouvido, lá para dentro do ouvido interno. São os nossos ressoadores, que amplificam. Quando a gente vai querer, que nem vocês só estão nos ouvindo, porque existe um amplificador no seu celular. Certo? Existe aí dentro um alto-falante. Ou vocês estão ouvindo como eu, por um fone de ouvido. Isso é um amplificador de uma onda. Então, nesse aspecto, quando a menina, né, ela preserva essa voz, então nós vamos chamar a voz de soprano, a voz aguda, e a voz de peito da mulher, que seria uma voz mais grave, a gente chama de mezzo-soprano ou até contralto. Seria, né? Faz aí, Lívia. Mais grave. Isso. Como a Lívia é soprano, a voz dela não tem tanta proeminência de peito. Já para uma mulher, que seria mezzo-soprano ou contralto, como pensa a Cássia Eller, a Simone, que são cantoras que vocês devem conhecer, né? Algumas cantoras, a própria, a que faleceu recentemente, esqueci o nome dela, no acidente de avião, a cantora sertaneja, que faleceu no acidente de avião. Também é uma voz grave, então é um vozeirão bonito, não é? Então, assim, são vozes, né,
no caso, que se diferenciam, por quê? Pela espessura da prega vocal, pelo tamanho da laringe, né? E o homem, como ele vai para a oitava de baixo, eu, por exemplo, sou tenor. A minha voz ela é aguda. Então, a minha voz, em termos de referência, ela seria mais ou menos igual à voz da Lívia, só que numa oitava de baixo. Isso quer dizer o quê? Quando a Lívia faz, né? E oi, faz aí, Lívia. E oi. A minha referência é e oi, exatamente na oitava de baixo, né? E oi. Ok? Então, quando a gente faz o vocalize juntos, o homem sempre vai soar na oitava de baixo. Então, meninas, nunca tentem imitar um homem cantando, ok? Cantem com a voz de vocês. E vamos lá? E vai lá, Lívia. Aí o que vai começar a acontecer é que vocês vão encontrar muita informação sobre esse assunto, que é a questão da voz de cabeça, da voz de peito, né? Da voz de falsete, das técnicas de bel canto, de vários tipos de técnica do belting. Vocês vão encontrar vários tipos de nomenclaturas que vão se referir ao quê? A forma como você pode usar a sua voz. Qual é a média de extensão vocal de uma voz? Né? A média ela está entre 1,8 a 2 oitavas numa voz profissional, ou até 3 oitavas. Não é? No caso da Lívia, ela tem um alcance de 3 oitavas. Nos tenores em geral, como eu, uma média de 2 oitavas, às vezes 2,8 oitavas. Não é? O que isso quer dizer? Quer dizer que a extensão, né, que eu canto, por exemplo, né, de um dó, pensa de um dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Cantei 2 oitavas. Não é? Subi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Certo? Então, é uma extensão. Eu posso usar isso para cantar o que eu precisar cantar. Aí, isso tem a ver com o quê? A extensão, que a gente chama de tessitura. Isso que diferencia a voz de um soprano, a região da soprano, que é a voz aguda feminina, da voz da mezzo-soprano, não é? Que é uma voz que também é aguda, mas ela tem mais proeminência de graves, e uma voz de contralto, que é uma voz bem grave feminina, a voz de um tenor, como a minha, que eu mostrei agora, que é de um homem, e de um barítono, que é um pouco mais grave, não é? Ele vai descer, não é? Né? Dó, si, lá, sol. E o baixo vai. Fá, mi, ré. Ah, maestro, você cantou dó grave. Você tem 3 oitavas, não tenho, não. Eu simplesmente, né? Isso para mim já é um frai. Porque não é um som tão regular. Para eu fazer isso, eu uso uma coisa chamada frai. I am Iron Man. Olha que coisa louca. Isso já foi usado e é muito usado numa técnica que os roqueiros chamam, né, o pessoal do heavy metal chama de screaming. Olha que coisa. Quer dizer que dá para usar então o fry como uma voz musical? Dá, e mulher consegue fazer isso? Consegue, né? Consegue fazer o fry também e ir para o grave e fazer o screaming, que é um tipo de voz que pode ser utilizada. Isso estou falando de um extremo grave, né?
Assim como nós vamos encontrar também no extremo agudo, tanto a voz de cabeça, não é? Que no caso a Lívia pode fazer lindamente, por exemplo, para a gente, né? Lá em cima, ali, voz de cabeça. Vai. Sobe. Vai. Mais um. Nota que ela vai subindo com a voz que a gente chama de cabeça. Por que de cabeça? Porque a mulher ela tem essas duas diferenciações. Hoje em dia se usa muito um termo chamado registro tênue para essa voz de cabeça, e o registro denso seria a voz de peito da mulher. Seria esse que ela mostrou agora há pouco. Né? Mostra para as meninas, Lívia. Que é uma voz mais grave. Então, já o homem, a gente usa como proeminência sempre a voz de peito. Né? Na verdade, quando a gente faz uma voz que não é a de peito, não é? Que a gente pensaria uma região, seria um peito alto, não é a mesma voz de cabeça da soprano, não é? Ou da mulher, quando ela passa para essa região. Existe uma diferença fisiológica na emissão. E quando o homem imita uma mulher, que é o falseto, que é uma voz produzida nas fauces, né? Que é uma contração que a gente faz com a laringe, né? Que nem você do menininho, né? Se eu fosse imitar a Lívia, eu estou fazendo falsete, não é? Que alguns aludem como se fosse uma voz falsa, como né? O falsetto, né? Como o termo italiano diz, da voz falsa do homem, na verdade, mas também dentro da terminologia daquilo que a gente encontra no caso daquilo que seria realmente a questão laríngea, né? O termo ele também tá relacionado a uma região que está entre a base da língua, que chama falses. Então, existe aí uma questão, né? O termo falsete vem da voz falsa, não tem voz. Na verdade, a voz não é falsa, a voz é verdadeira, né? Ela existe. É que ela é produzida por uma supercontração da laringe no homem, né? Imaginei eu falando assim o tempo todo com vocês. Vocês iam achar super estranho, porque essa não é a minha voz. Seria uma caricatura. Estou falando falsete. Estou contraindo isso aqui para a voz ressoar na falses, né? Que é uma outra regiãozinha aqui de cima. Então são várias questões fisiológicas que envolvem a sua voz. Mas o barato disso, gente, né, é a gente cantar. Então quando a gente canta, né, por exemplo, né, quando a gente canta uma música do nosso repertório, né, Lívia? A gente canta, né? A cantar, a cantar. Vamos cantar juntos para eles um pouquinho? Vocês ouviram a nossa publicação? Melhor um trecho de cada vez. Canta junto. Canta junto. Ó. A cantar, a bailar, conhecer nosso ser e viver, sorrir e sentir, simples assim. Amor, como a flor que desabrochou e nos curou. Vai você, Lívia. Sou feliz, sou feliz.
usando a minha voz numa expressão muito próxima da fala, a minha voz popular, né? Como que eu estou trabalhando essa voz? Eu estou apoiando, estou cantando com a minha voz numa região confortável, numa região mediana, que é onde a maior parte do tempo a gente canta, não é? O meu timbre é um timbre característico de um tenor. É um timbre que a gente tem bastante agudos, não é? Não é um timbre de um baixo, grave, aquele vozeirão, não é? Então, percebam que é um timbre característico. E é por isso que a gente, então, classifica essa voz de tenor, não é? E o baixo, que é a voz mais grave, não é? Mais profundo, mais denso, então é o baixo. As mulheres, elas trabalham bastante, então, com a voz de peito e a voz de cabeça quando precisam passar para a região aguda, como a Lívia fez, vocês viram no Vocalize. Mas da técnica do belting, que hoje em dia é muito comum, que é a voz usada muito em musical, existe um mix, né, que as mulheres usam bastante, que é usar uma voz um pouco mais aguda da região de peito delas, né, sem passar especificamente para a cabeça, né, mas fazendo, de certa forma, uma voz mais leve do que elas fariam com a voz de peito. Né? A gente tem a Mariah Carey, que faz muito bem isso. Né? Existem várias cantoras que, de musical também, a Barbra Streisand, faz muito bem isso, né? Essa região da voz de peito elevada, com uma leveza, não é? Em que elas conseguem, através do belting, alcançar tons bem agudos, sem ter que passar para a voz de cabeça. Ou seja, sem ir para essa voz que lembra a voz da criança, ou que lembra muito o canto clássico. Né? Por falar em canto clássico, né, nós vamos ter na técnica vocal clássica aquilo que a gente chama de bel canto, que é a técnica vocal, né, que é para a ópera propriamente dita. Né? No meu caso, por exemplo, como eu sou um tenor lírico ligeiro, quando eu canto com a minha voz colocada como um tenor de ópera, eu vou cantar, né, dessa forma, como vocês vão ouvir agora, né, que seria isso aqui. Come il candore in tutta neve e di un balcone la fedeltà. Vocês notam que eu elevo muito a minha voz para uma região alta da cabeça, para a nasofaringe, e faço uma abertura grande da boca, né? Come il... Lá no fundo, a coluna de ar, ela ganha grande compressão. Por que essa voz surgiu? Porque houve a necessidade, né, dos cantores começarem a competir realmente com orquestras. As orquestras foram crescendo dentro daquilo que seria o teatro musical, a ópera do século XVII, XVIII e XIX. E essa técnica, as orquestras foram crescendo. Né? Pequenos grupos instrumentais que acompanhavam pequenos grupos vocais, né? De 5, 8, 10 músicos, passaram a ter rapidamente 15, 20, 30, e hoje chegam as orquestras até a terem 90 músicos, né? Muitas vezes dentro de uma atividade de uma grande ópera. Né? Então, um cantor cantar isso, e naquela época não tinha microfone, não tinha amplificação, e hoje em dia também, nos grandes teatros de ópera do mundo, não se usa microfonar os cantores dão conta de ultrapassar a orquestra com essa potência vocal que o bel canto proporciona para o cantor. Né? Então, isso dentro da escola clássica é algo que se busca. E na escola popular? Né? Quando a gente trabalha a música popular, obviamente que a gente vai trabalhar com outros níveis de contorno, né? Com timbramento, com a expressão também, como se faz na escola clássica, mas muito também em função do quê? Dos amplificadores, dos microfones. Não é? É sempre recomendado que o cantor que canta com microfone, ele tenha o bom costume de ter o seu próprio microfone, de ter um bom equipamento para poder ouvir bem a sua voz. Por que isso? Porque é um instrumento que está pegando a sua voz e transmitindo. Isso vai exigir de você um controle vocal, de articulação, de emissão, né?
que você possa dimensionar essas expectativas. Aí você fala, como que eu posso saber qual é a minha voz? Não é? Se eu sou mezzo-soprano, contralto, se eu sou soprano, não é? Obviamente que seria legal você participar, né, de um bate-papo com a gente dentro das nossas aulas experimentais, para a gente poder classificar a sua voz, ouvir a sua voz, seria legal. Mas comece a notar, por exemplo, que através dos cantores e das cantoras que você ouve, você vai encontrar aquelas em que a sua voz ela se alinha, ela se harmoniza mais, ela se adequa mais. Porque na fonoaudiologia, o primeiro parâmetro considerado válido para se identificar que a voz está sendo bem emitida não é o som, mas sim o conforto muscular do cantor. Então, se você, para cantar determinado repertório, não é? Aquele repertório, você tenta imitar aquele cantor, mas você não consegue chegar nos tons dele, porque ele canta muito agudo, talvez é porque a sua voz é uma voz média grave. Ou vice-versa, muitas vezes, né? A voz do cantor é grave,